Zacarias capítulo 4, eu vou ler o versículo 6, que diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vou ler mais uma vez. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel tinha uma grande tarefa para executar. Humanamente era impossível, improvável, não tinha como. Mas o Senhor usa Zacarias para dizer: é na minha força, é no meu poder que a coisa vai acontecer. Querido, querida, eu não sei quais são as lutas que estão diante de você, eu sei que o Todo-Poderoso está aqui, e Ele vai te encher, Ele vai te ungir, e as montanhas de problemas que estão diante de você se tornarão em planícies, e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. Uma salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então, os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Nós temos que, antes de compreender aqui, ter o contexto do texto. O povo havia regressado da Babilônia para Israel, para Jerusalém, em um período difícil da história, e eles voltam com a incumbência de reconstruir o templo. Essa é a primeira coisa, essa é a prioridade. O rei Ciro, que era um rei dos Medos e Persas, havia deixado um decreto dizendo que o povo estava autorizado a regressar a Jerusalém e construir a casa do Deus de Israel. E o primeiro regresso se dá justamente com Zorobabel, com essa diretriz: vamos construir o templo. Deus já deixando claro que ele deveria estar em primeiro lugar. Muito bem, quando eles voltam, e uma multidão volta com Zorobabel, depois com Esdras, e por fim Neemias vem para a reconstrução dos muros. Mas vamos ir até a primeira parte aqui, a Zorobabel. Quando eles voltam e chegam, Jerusalém está devastada, está destruída. E eles vêm com esse propósito, começam a fazer, mas ele não dispunha dos recursos que Salomão dispunha. Salomão tinha pedreiros, carpinteiros, O rei Hirão, rei de Tiro, mandou navios com trabalhadores, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo que é recurso. Se você pesquisar depois na internet, dê uma googada lá, uma pesquisada, coloque lá 7 maravilhas do mundo antigo, você vai encontrar o templo que Salomão construiu para Deus, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que nessa época aqui, eles não dispunham daquele recurso. E para agravar a situação, alguns que tinham visto o templo no tempo de Salomão ainda eram vivos. E diziam: olha, o que nós vamos fazer não nem se compara com o templo que Salomão construiu. E aí Esdras narra, depois lê o capítulo 1 ao 6, que é nesse tempo que Deus levanta Ageu e Zacarias para profetizar. Deus usa Ageu para dizer: olha, vocês aí que viram esse templo como era antes, Vocês que viram e se lembram, saibam que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus está dizendo: não estou preocupado se vai ser de ouro ou de pedra, se vai ser de prata ou de madeira. Eu estou preocupado que haja um coração sincero e dedicado me servindo, me buscando. Deus usa Ageu para dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Então, num tempo difícil, sem recursos, sem trabalhadores, com a oposição dos inimigos,
A obra paralisou por alguns anos, porque os inimigos se levantaram, teve que ir lá de novo ao rei da Babilônia, para o rei da Babilônia confirmar a ordem que já tinha dado, para poder reconstruir. Todas essas dificuldades eles estão enfrentando. E é nesse contexto de dificuldade, de falta de recurso, de oposição do inimigo, que Deus levanta Zacarias e dá a ele uma visão. Aqui o livro de Zacarias terão várias visões, mas esta é específica, voltada a Zorobabel. Tem aí um subtítulo no capítulo 4 aí de Zacarias, na minha Bíblia diz a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Então vamos entender, só para você entender o contexto, para poder entender aqui a visão e o que ela significa. Versículo 1, e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, em cima dele, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então, vamos entender aqui o que o profeta está vendo. Ele está vendo um candelabro, um castiçal, não é? A menorá é o que dá a ideia aqui, é o que dá a entender. E em cima tem um vaso cheio de azeite. E do lado direito e do lado esquerdo, de cada lado tem uma oliveira. A oliveira produz o azeite. E o azeite vem para esse vaso e desce para o candelabro para que não faltasse azeite. O azeite vem de cima para baixo. É isso que o profeta está vendo. Só que ele não está entendendo como é que pode estar esse castiçal, estar um vaso em cima e uma oliveira de cada lado. O que é que significa? Ele não está entendendo, né? Tanto é que ele vai dizer no versículo 4. E falei, disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Eu não estava entendendo. Então, respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isso? E ele disse, não, Senhor meu. Ele não está entendendo. E aí, em seguida, vem o versículo 6, onde começamos a mensagem. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Por que essa palavra a Zorobabel? Porque ele era o príncipe, ele era o líder, ele era a autoridade, ele era o responsável pelo povo, pela construção, por tudo. Então, imagine na cabeça de Zorobabel, como é que eu vou fazer para construir esse templo? Eu não tenho recursos, eu não tenho tantos trabalhadores, a matéria-prima está longe, pedra para buscar está longe, madeira para buscar está longe. Quantas dificuldades, esses inimigos se levantando, como é que eu vou fazer? E é nesse contexto que Deus dá essa visão a Zacarias, dizendo assim, não é na força do teu braço, não é na tua capacidade, não é na tua inteligência, eu vou derramar azeite do céu, eu vou derramar a minha presença, e o meu espírito vai entrar, e o meu espírito vai agir, e aquilo que é impossível para você, difícil para você, eu vou fazer. Olha o que vem em seguida, olha o que estava diante de Zorobabel, versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? O que é um monte grande? É uma montanha. Dependendo da sua tradução, está escrito montanha. Quem és tu, ó monte grande? Montanha. Diante de Zorobabel serás uma campina. O que é que está diante de Zorobabel? Fisicamente, não sei se você sabe, Jerusalém tem um monte de montanha. A matéria-prima estava longe, né? Só que aqui não representa só a questão literal da distância da matéria-prima. A montanha aqui, grande diante de Zorobabel, são os problemas, são as dificuldades. Deus está dizendo, ó, diante de você tem um monte de problema, diante de você tem um monte de dificuldade, mas eu vou tirar toda essa montanha de problema e o negócio vai ficar plano. Oh, querido, eu não sei quais são as montanhas que estão diante de você, eu sei que o Senhor quer fazer uma planície, o Senhor quer mudar essa história, acredite, se você deixar o azeite do Espírito Santo encher, a presença dele vir e te fortalecer, isso que é problema hoje, vai ser testemunho amanhã, para glorificar o nome dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Deus diz mais, não é? Porque ele trará, estou no versículo 7, ele trará
a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. A primeira pedra da construção vai iniciar, vai começar. Aí vem de novo a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão. O que é que Deus está dizendo? Não vai faltar recurso, não vai faltar quem faça, não vai faltar nada. Você vai começar e você vai concluir, porque eu estou com você. E querida, acredite nisso, o Senhor está com você. Você vai começar e vai continuar e vai concluir, porque o Senhor teu Deus está contigo. Do mesmo jeito que diante de Zorobabel tinha uma montanha de problemas, também nos nossos dias não é diferente. Quando nós olhamos uma pandemia que já dura mais de 2 anos, já estamos falando aí na 4ª onda, você já ouviu falar disso ou não? Estamos aí na tal da 4ª onda. Estamos agora com a tal varíola do macaco que surgiu e está disseminando. Temos uma guerra do outro lado do mundo que está surtindo efeitos econômicos no mundo inteiro. Hoje no jornal eu vi especialistas dizendo que as inflações mundo afora vão aumentar, vai aumentar em tudo que é país, e a tendência é um colapso global. Vi hoje uma das maiores montadoras de automóveis do nosso país dizendo que vai tirar um monte de coisa dos carros, de equipamento, né? Porque não tem matéria-prima para fazer os carros. Nós estamos falando de uma das maiores montadoras do mundo, que emprega milhares de funcionários, trazendo para a nossa realidade a gasolina caríssima. Você vai no supermercado, tudo tá, como diz o ditado, olho da cara. Olhando assim, os problemas estão muitos. A violência nem se fala. Hoje pela manhã, uma irmã contando testemunho, chorando, dando glória a Deus, que a filha dela estava viva e o assaltante só levou o celular. Graças a Deus, não a matou, porque a violência está tamanha que muitos aí vão roubar um celular e matam. Ou você não viu isso na televisão? A violência não está assim? Né? Infelizmente é só Deus para guardar, e ela glorificando a Deus, dizendo que ora pela filha dela, intercede para Deus guardar e livrar, que a maldade, a violência está tamanha que a pessoa rouba e mata. Droga por aí não se apreende mais de quilo, é de tonelada. Olhando então a situação do nosso país, olhando a nossa realidade, isso eu estou falando de problemas gerais. Agora olhe para os seus problemas, olhe para a sua vida. Aí você pensa, passou afora isso ainda tem tanto problema. Tem o meu com isso, com aquilo, seus problemas, seja na área da saúde, financeiro, familiar, né? Todos esses problemas. Então a montanha diante de nós é grande. Mas ela pode ser grande, mas maior é o Senhor que está conosco. Amém? Maior é o Senhor que está conosco. Acredite, meu irmão, essa montanha de problema vai virar uma planície, porque o Senhor está contigo. A graça dele te basta, ele te fortalece, ele te unge, porque foi ele que te escolheu. Você pode ter começado pequeno, mas o Senhor está contigo e você não vai desistir, você vai perseverar, porque ele é contigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus então usa Zacarias para trazer essa visão gloriosa a Zorobabel, para que ele entendesse que do Senhor viria o recurso, a provisão, do Senhor viria tudo o que ele precisava, era crer e confiar nele. Por isso que veio a palavra a Zorobabel. Diga para a pessoa que está do teu lado, hoje a palavra é para você, viu? Hoje a palavra é para você. O Espírito do Senhor está aqui, tem nessa casa de oração um grande vaso cheio de azeite, que vai ser derramado sobre a tua cabeça, e se você crer, você vai ser ungido, revestido, e o Todo-Poderoso vai à tua frente, e as coisas irão acontecer, e ele vai mover gente para ajudar, ele vai mover situações e pessoas para que você complete a obra que ele colocou na tua vida e na tua mão. Diga para ele, diga para ela, não desista, não recue, não é hora de olhar para trás, não é hora de desanimar, não é hora de murmurar, é hora de acreditar. Deus está comigo, ele tem tudo, Deus está comigo, ele vai à frente, Deus está comigo, a montanha vai virar planície. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus está deixando claro então a Zorobabel que em primeiro lugar tudo que ele precisa tem que vir do Senhor. O salmista diz: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas aí Deus continua na visão e Deus vai dizer mais, né? Lá no versículo de número 12 está escrito assim: falando-lhe outra vez, disse:
que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Para entender a visão, o candelabro, o vaso de azeite em cima, uma oliveira de cada lado. E aí o profeta vê ainda na visão 2 ramos, um de cada lado. E esses ramos, o anjo diz, são os meus 2 ungidos. No contexto do texto é Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que Deus escolheu para aquele propósito. Mas levante a mão e diga assim: o Senhor também me escolheu. Diga assim: foi Ele que me escolheu. Querido, querida, o Zorobabel já foi, o Josué já foi. Levante a mão e diga: agora é a minha vez. Diga assim: o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu, e eu vou avançar, e não vou recuar, e eu vou completar. Ele começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar na minha casa, na minha família, nos meus negócios, em nome de Jesus. Aqui a visão traz de maneira clara: dependa do Senhor, acredite nele, confia nele. O azeite não vai faltar, a unção não vai faltar. Na Bíblia nós encontramos, amados, o azeite é símbolo do Espírito Santo. E o azeite servia para algumas coisas, e eu separei 3. Primeira delas, o azeite servia para alimentação. Por exemplo, quando Deus manda Elias, a viúva de Sarepta, lá diz o texto, 1 Reis 17, que a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija. Então, fazia o pão, fazia o bolo, eles comiam. O azeite servia para comer, para se alimentar. E querido, uma pessoa que se alimenta é uma pessoa forte. Ao passo que uma pessoa que não se alimenta, ela vai ser fraca, ela vai enfraquecer, ela vai ficar raquítica, ela vai no soro. Você já viu alguém assim desnutrido, bem fraco, cambaleante, que não consegue comer, né? Por exemplo, dependendo da enfermidade, a pessoa não consegue sequer comer, ela vomita, ela passa mal, aí ela enfraquece, ela tem que ir para o soro, senão ela não consegue se manter. Ao passo que uma pessoa bem alimentada vai ser uma pessoa forte. Querido, o Senhor não quer ver você desnutrido, Ele quer ver você alimentado, e Ele vai te alimentar hoje, e você já está ouvindo essa palavra. Você pode ter chegado aqui fraco, você pode ter chegado aqui abatido, mas essa palavra já está entrando no teu coração, e vai te fortalecer, e vai te levantar, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, e é Ele que vai realizar maravilhas na tua vida. Creia, você não vai sair daqui fraco, você não vai sair daqui abatido, triste, você vai sair daqui forte no poder do Todo-Poderoso. Quem entendeu, diga amém. Então, o azeite servia para alimentação, servia também para iluminação, para iluminar. Era usado nos candelabros, nas candeias, era usado para trazer luz. No tabernáculo, no templo, não poderia faltar o azeite. Deus deixou claro que tinha que ter azeite para que a lâmpada não se apagasse. Do mesmo jeito hoje, o Espírito Santo nos alimenta todo dia e nos fortalece, né? Mas Ele alimenta quem tem fome, lembre disso, né? O problema é que muita gente se sacia com as coisas do mundo e não tem fome e sede do Senhor. Você tem que ter fome e sede de Deus, que Ele vai te alimentar, Ele vai te saciar. E Ele, além de fazer isso, Ele nos ilumina. Vá comigo na carta aos Efésios, capítulo 1. O problema de muita gente é que está andando às cegas, às escuras, e aí está dando umas caneladas na vida. Carta aos Efésios, capítulo 1. Você já deu alguma canelada aí de noite, procurando um banheiro ou para tomar uma água? Já deu uma canelada aí? Estava no escuro, não via, pá! Machucou, doeu. É diferente quando está a luz acesa. Efésios 1, versículo 17, diz assim, Efésios 1, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos,
e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo está dizendo aqui, o Espírito do Senhor está sobre você, o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar conhecimento, Ele vai te dar revelação, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai iluminar o teu entendimento para você contemplar o poder dEle e a glória dEle. Querido, no reino de Deus não falta nada, no reino de Deus tem tudo. Agora eu tenho que ver isso, eu tenho que enxergar isso. Os meus olhos não possam estar aqui na terra, porque a crise, porque a doença, porque o problema, porque a situação. Não, levanta os olhos, você serve a um Deus vivo e poderoso, que tem solução para tudo. Mas o médico disse não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Mas o advogado, o juiz disse não tem jeito, para Deus tem jeito. Mas fulano disse não tem jeito, para Deus tem jeito. Creia, Ele é poderoso, Ele muda qualquer história, não tem caso perdido. Mas o Espírito Santo nos dá, final do versículo 17, vos dê em seu conhecimento a sabedoria. A gente precisa de sabedoria para tudo. Precisa de sabedoria para lidar com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o gerente, com o cliente. É verdade ou não é? Uma pessoa que não tem sabedoria perde oportunidades. Uma pessoa que não tem sabedoria joga a coisa fora. Não, o Espírito Santo quer te dar sabedoria, meu irmão. Receba aí palavras sábias, palavras temperadas com sal, para que todos à sua volta se tratem com sabedoria. A vida e a morte estão no poder da língua, e Ele vai te dar sabedoria não só em casa, mas no trabalho, onde você estiver. Aí o texto diz ainda que Ele traz revelação. Só que Deus, muitas vezes, Ele não revela tudo. Ele revela um pedaço, Ele revela uma parte do que vai acontecer lá na frente. Mas até chegar lá, tem um processo, tem um percurso. Vou lhe dar um exemplo. Ao jovem José, de 17 anos de idade, Deus dá a ele um sonho. Ele sonha que ele está com feixes de trigo, e os 11 irmãos em volta. E os 11 feixes deles se prostram diante do dele. Quando ele conta o sonho para os irmãos entenderam na hora. Você está ficando maluco? Você está achando nós vamos nos prostrar diante de você? Vai não. Aí depois ele tem um outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. O pai entendeu na hora, o Jacó. Que conversa é essa, rapaz? Eu, sua mãe e seus irmãos vão se prostrar diante de você? Mas ali era uma revelação que Deus estava dando de algo que iria acontecer 20 anos depois. Ele tinha 17. 20 anos depois, a revelação seria realidade. Só que Deus não disse toda a trajetória, todo o processo até a revelação, a palavra profética, a promessa, entenda, se cumprir. Você tem uma promessa de Deus, uma palavra profética da parte de Deus, uma promessa de que Ele vai fazer algo. Meu irmão, não aborta o processo não, acredite, Ele vai estar com você. Deus não falou para o José não, mas o José perseverou firme. Já pensou se Deus diz, você está vendo aí, eu vou fazer na tua vida, mas antes de tudo isso acontecer, teus irmãos vão te prender, vão te jogar numa cova. Eles vão falar mal de você, eles vão comer do teu lado, não vão te dar comida. Eles vão te vender como escravo, pelo preço de um escravo. Você vai para o Egito, você vai trabalhar como escravo, você vai ter que te virar e aprender uma outra língua. Não esquenta não, vou estar com você, viu? Depois que o negócio começar a deslanchar, a esposa do dono da casa vai te acusar de um crime que você não cometeu. Você vai para a cadeia inocentemente, mas não esquenta não, Zé, só 10 aninhos, tô contigo, viu? Mas depois disso tudo, você vai ser o top 2 do Egito. Aguenta o tranco aí. Você ia aguentar se Deus te fala tudo isso? Deus só falou que ia fazer lá na frente, 20 anos depois. Nesse período todo, o processo foi longo, mas o José aguentou firme, ele não recuou. Diga para a pessoa que está ao teu lado, aguenta firme, porque a promessa vai se cumprir. Aguenta firme, porque a revelação vai virar realidade na tua vida, em nome de Jesus. Ele foi tratado sem respeito, sem amor, para lá na frente ele poder amar, e ele entendeu o propósito de Deus. Ele foi tratado como escravo, para lá na frente ele não tratar ninguém como objeto, mas tratar como gente, como pessoa. Ele foi para a cadeia, para conhecer a escória da sociedade, para ser o melhor governador que o Egito já viu. Deus está te preparando para coisas grandes, meu irmão. Deus está te preparando. Deixa o Espírito Santo te lapidar, deixa ele trabalhar no teu coração, deixa ele aumentar o teu amor, deixa ele aumentar a tua sabedoria, deixa ele te conduzir, porque ele já preparou aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Ele tem coisa grande para fazer na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Então deixa ele iluminar os teus olhos.
Nós vemos Deus falando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não vemos desde o dia do sonho até o dia que ele é colocado como governador, não vemos Deus falando com ele diretamente, como falou com Abraão, com Isaac e Jacó. Nós lemos e Deus era com ele. José foi para o Egito, Deus era com ele. E foi para a cadeia, Deus era com ele. Ele acreditava, o Senhor está comigo, eu não vou desanimar. Quando chegou o grande dia, o faraó disse, em quem encontraríamos o Espírito de Deus, a não ser nesse homem? Oh, querido, não pode faltar azeite sobre a tua cabeça, que o azeite vai fazer a diferença. A presença do Todo-Poderoso vai ser a diferença na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, o azeite alimentava, iluminava e também ungia. Reis, sacerdotes, profetas foram ungidos, e a unção representava de maneira clara a presença do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele quer derramar mais azeite sobre a tua vida. Ele quer te ungir mais. A unção representa a presença do Altíssimo. Vá comigo na 1 de João, capítulo de número 2. Nós temos que não só ser ungidos, mas permanecer ungidos. Nós não podemos jogar a unção fora. Encontre aí, 1 de João 2,27. Nós não podemos desperdiçar a unção. Foi o que o Saul fez, não com palavras, mas com atitudes. Ele foi ungido, primeiro rei de Israel, mas a teimosia, a desobediência, ele expulsou o Espírito Santo da vida dele. Ele expulsou. Nós temos que receber a unção e permanecer ungidos e buscar cada vez mais unção, cada vez mais a presença do Altíssimo. 1 de João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanece. Note que João se refere à unção como a uma pessoa. A unção aqui é o Espírito Santo. Então, vamos parafrasear o texto para ficar mais fácil. O Espírito Santo que vocês receberam da parte de Jesus, ele fica em vocês, e é ele que ensina a vocês todas as coisas, porque ele é a verdade, ele não é mentira. E como Jesus ensinou, permaneçam nele, no Espírito Santo, no ensinamento, na palavra que ele traz. O Espírito Santo testifica de Jesus, o Espírito Santo testifica a verdade, o Espírito Santo ensina tudo. Oh, pastor, mas eu não sei tal coisa, pede que o Espírito Santo vai te ensinar. Ah, mas eu não sei como tratar o marido, a esposa, eu não sei como fazer tal coisa, pede que o Espírito Santo vai te ensinar. Pede, abre o coração com sinceridade. O Espírito Santo diz, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu já tentei, não deu. Pede que ele vai te ensinar tudo, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai te guiar, ele vai te conduzir. E se você permanecer nele, meu irmão, não tem montanha que fique de pé. As montanhas da vida vão virar planícies, porque ele estará contigo. Oh, pastor, mas esse marido não se converte, ele vai converter. Oh, pastor, mas eu estou tomando remédio, fazendo tratamento, o negócio não resolve, essa montanha vai cair. Oh, pastor, o problema financeiro está grande. O Espírito Santo vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria. Essa história vai mudar na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Agora, tem que ser ungido e permanecer ungido. Permanecer na unção, na presença do Altíssimo, em comunhão com Ele, em vida com Ele. Porque Ele conduz tudo, Ele ensina e também corrige. Ele mostra aqui dentro o que é preciso ser mudado, trabalhado, lapidado. Nos diz lá, Hebreus 3:7, hoje, quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu. Aí amanhã vai ser a mesma coisa. Hoje, quando ouvires a voz, a gente não pode endurecer o coração. Tem que dizer, Senhor, trabalha aqui no meu interior. Senhor, pode me lapidar. Senhor, pode me moldar. Eu quero me parecer mais com Jesus. Eu quero ser mais ungido. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais fiel. Eu quero ser mais obediente. Eu quero mais da tua presença. Quem está entendendo, diga amém. Eclesiastes 9:8. Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, disse assim. Eclesiastes 9:8. Acompanhe comigo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando nós vemos a profecia de Zacarias, no capítulo 3,
O sumo sacerdote Josué está diante de Deus. E o inimigo ao lado direito, acusando. E Josué está com vestes sujas. E vestes sujas representa pecado. E o diabo acusa. Mas o Senhor diz: eu tiro as tuas vestes sujas e te dou uma veste limpa. Aí, no capítulo 4, em que começamos a mensagem, agora a visão é direcionada a Zorobabel. E a visão agora é unção que não tem fim, azeite inesgotável, azeite que não acaba. Oh, querido, querida, é Ele que limpa as nossas vestes. É desde que eu quero a veste limpa. Se eu quiser veste limpa, o detergente mais poderoso do mundo vai limpar. E esse detergente é o sangue do Cordeiro. Oh, querido, querida, não adianta eu estar diante de você com veste física limpa, se a veste espiritual estiver suja. Deus quer ver a nossa veste branca, lavada no sangue do Cordeiro. Deus não quer uma gotinha de azeite sobre cada um. Ele tem azeite abundante para derramar sobre nós. Se nós quisermos e assim buscarmos, Ele vai derramar e derramar com abundância. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, e hoje Ele vai te ungir, e te ungir com abundância, para que você experimente algo que nunca experimentou da parte dEle, para que através da tua vida o nome dEle seja glorificado, para que através da tua vida a luz de Jesus resplandeça, para que através da tua vida a glória dEle seja manifesta. Josué já foi, Zorobabel também. Levanta a mão e diga: agora é a minha vez. Agora é a nossa vez. Amém? Uma pessoa ungida transforma o ambiente. Uma mulher ungida transforma a casa. Um homem ungido transforma o ambiente. E o Espírito Santo quer te ungir para você ser a diferença na tua casa, no teu trabalho, na tua família, onde você pisar a planta dos pés. Olha aqui para mim, não é para dizer ó céu, ó vida, ó terra, olha a montanha de problema. É para você abrir a boca e profetizar. A montanha de problema vai virar planície, porque o meu Deus está comigo. A luta pode estar grande, mas a vitória vai ser muito maior. Eu recebi a unção do Altíssimo, eu creio, eu não recuo, eu não desisto. É o que Ele começou, Ele vai completar. Deus disse a Zorobabel: você trouxe a primeira pedra, Ele vai trazer a última, vai completar. Ele vai completar a grande obra na tua vida. Creia, melhor é o fim das coisas do que o início. Ele está contigo. Ele entendeu? Diga amém. Se coloque de pé. Vamos orar, vamos falar com Ele. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Deus continua sendo santo. O problema de muita gente é que quer a bênção a qualquer custo, quer a vitória a qualquer custo, mas é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Primeiro, vestes brancas. Primeiro, lavar e remir-se, ser remido no sangue de Jesus. Depois o óleo vem, depois a unção desce. Depois ele diz: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é o Espírito do Senhor que vai te encher e te ungir, e vai à tua frente. E as montanhas cairão, em nome de Jesus. As montanhas cairão, creia nisso. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.